O salão estava impecavelmente decorado, cada flor disposta com perfeição, como se tentassem mascarar o caos emocional que Isabela sentia. Vestida de branco, ela encarava seu reflexo no espelho, os olhos cheios de uma mistura de ansiedade e vazio. O vestido era lindo, bordado com detalhes que destacavam sua beleza, mas ela não conseguia sentir nada além de sufocamento. "Você está radiante", disse Helena, entrando no quarto com um sorriso no rosto. A mãe parecia orgulhosa, mas havia algo nos olhos dela que deixava Isabela desconfortável. "Obrigada", respondeu Isabela, sua voz quase um sussurro. A cada passo que dava, Isabela sentia o peso de suas escolhas. Ou melhor, o peso das escolhas que não eram realmente suas. Ela havia aceitado o pedido de casamento de Eduardo, um homem bem-sucedido e admirado por todos, mas que nunca fizera seu coração acelerar. Para Helena, ele era o genro ideal, alguém capaz de garantir o futuro de sua filha. Mas para Isabela, ele era apenas uma prisão. "Eu só quero que você seja feliz", dizia Helena repetidamente, como se tentasse convencer a si mesma de que estava fazendo a coisa certa. Isabela sabia que não estava se casando por amor. Seu coração ainda pertencia a Miguel, o homem que havia conhecido anos atrás. Ele era o oposto de Eduardo, apaixonado, espontâneo, mas sem o status social que Helena tanto valorizava. Quando Helena descobriu sobre Miguel, usou todos os argumentos possíveis para afastá-los, apelando até mesmo para a responsabilidade financeira e o futuro brilhante que Eduardo poderia proporcionar. Isabela se lembrava das noites em que chorava sozinha, tentando decidir entre seguir seu coração ou agradar a mãe. Enquanto Helena ajustava o véu de Isabela, as palavras da mãe começaram a pesar mais do que o tecido em sua cabeça. "Depois de hoje, tudo vai se resolver. Você verá que essa é a melhor decisão", disse Helena com um sorriso. Mas Isabela não respondeu. Ela olhou para o espelho novamente e o reflexo que viu não era dela mesma. Era uma versão moldada por expectativas que não eram suas, uma boneca vivendo o sonho de outra pessoa. Seus dedos apertaram as mãos com força, os nós dos dedos ficando brancos. "Será que é mesmo?", ela murmurou, quase inaudível. Do lado de fora, os convidados começavam a se acomodar. O som suave da música preenchia o espaço, criando uma atmosfera que deveria ser de alegria, mas que para Isabela parecia irreal. Eduardo estava na frente do altar, conversando com alguns amigos. Ele parecia perfeitamente confortável, como se não tivesse dúvidas de que estava fazendo a escolha certa. Isabela o admirava, mas não o amava. Ela se perguntava como seria viver o resto de sua vida ao lado de alguém que jamais poderia tocar sua alma da mesma maneira que Miguel havia feito. Helena notou o silêncio da filha e colocou as mãos nos ombros dela. "Você tem sorte, sabia? Eduardo é um homem maravilhoso. Ele vai cuidar de você como ninguém poderia." Isabela olhou para a mãe, seus olhos começando a se encher de lágrimas. "Será que isso é o suficiente, mãe? Cuidado, o que aconteceu com o amor?" Helena suspirou, seu sorriso diminuindo um pouco. "Amor é importante, claro, mas estabilidade, respeito e um futuro seguro são ainda mais. Com o tempo você vai entender." Helena se virou para sair da sala, mas Isabela a chamou antes que pudesse cruzar a porta. "Mãe, por que você acha que sabe o que é melhor para mim? Porque sempre decidiu por mim." As palavras de Isabela estavam carregadas de uma dor acumulada ao longo dos anos. Helena parou, mas não se virou. "Eu só quero evitar que você cometa os mesmos erros que eu cometi", respondeu a voz baixa. A confissão pegou Isabela de surpresa. "Que erros? Você nunca fala sobre o seu passado", retrucou, mas Helena não respondeu.
O momento foi interrompido pela entrada de uma das madrinhas, avisando que a cerimônia estava prestes a começar. Isabela engoliu em seco, sabendo que o momento de decisão se aproximava. Ela olhou novamente para o espelho, desta vez tentando encontrar alguma coragem dentro de si mesma. A dor nos olhos de Helena havia despertado algo nela, mas não o suficiente para apagar suas próprias dúvidas. Talvez eu possa fazer isso, pensou Isabela. Mas e se eu não conseguir? Enquanto caminhava em direção ao altar, Isabela sentia os olhares de todos sobre ela. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior. Eduardo sorriu ao vê-la se aproximar, mas ela não conseguiu retribuir. Seus olhos se desviaram para Helena, que estava sentada na primeira fileira, observando com um olhar de expectativa. Por um momento, Isabela pensou em parar tudo, mas a pressão era esmagadora. As mãos de Eduardo pegaram as suas quando ela chegou ao altar, e o contato trouxe um arrepio de desconforto. O celebrante começou a cerimônia, e Isabela sentiu como se estivesse em um filme, assistindo a si mesma de fora. As palavras do celebrante ecoavam em sua mente, mas ela não conseguia prestar atenção. Seu coração batia forte e sua mente estava em outro lugar, em outro tempo. Quando chegou a hora de responder ao voto, Isabela hesitou. Você aceita Eduardo como seu legítimo esposo? A pergunta parecia simples, mas carregava um peso enorme. O silêncio que se seguiu fez todos os presentes se mexerem desconfortavelmente em seus lugares. Isabela olhou para Eduardo, depois para sua mãe e finalmente para o público. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas sua voz saiu firme. Eu não posso. O sussurro percorreu a igreja como um trovão. Eduardo largou suas mãos, confuso, enquanto os convidados começavam a murmurar. Helena se levantou da cadeira chocada. Isabela, o que você está fazendo? Gritou, mas Isabela não recuou. Eu não posso viver uma mentira, mãe. Eu não posso me casar com alguém que não amo só porque você acha que é o certo. Helena ficou sem palavras, enquanto Isabela se virava para Eduardo. Você merece alguém que te ame de verdade, Eduardo. E eu não sou essa pessoa, disse, sua voz carregada de emoção. Ela saiu correndo da igreja, deixando todos para trás, inclusive sua mãe. Do lado de fora, Isabela respirou fundo, sentindo-se livre pela primeira vez em anos. A chuva começava a cair levemente, como se limpasse o peso que ela carregava. E naquele momento, ela sabia que pela primeira vez estava escolhendo por si mesma. Isabela corria sem olhar para trás, os saltos do sapato de noiva ecoando pelas ruas molhadas. A chuva fina encharcava o vestido, mas ela mal notava. Seu coração estava acelerado e sua mente um caos. Cada passo parecia libertá-la um pouco mais, mas também a deixava mais exposta. Atrás dela, os convidados começavam a sair da igreja, confusos e murmurando entre si. Eduardo ficou parado no altar, atordoado, enquanto Helena tentava processar o que acabara de acontecer. Pela primeira vez, a fachada controladora de Helena parecia estar desmoronando. Dentro da igreja, Helena tentava manter a compostura. Voltem para casa. A cerimônia acabou, disse, sua voz fria e autoritária, enquanto os convidados olhavam para ela com pena. Eduardo finalmente desceu do altar, aproximando-se de Helena. O que aconteceu? Perguntou, a voz trêmula de frustração e humilhação. Helena balançou a cabeça, respirando fundo. Ela vai voltar, disse, mas o tom de sua voz não soava convincente nem para si mesma. Por trás da máscara de controle, Helena sentia-se perdida. Tudo o que havia planejado parecia ter desmoronado em segundos. Do lado de fora, Isabela finalmente parou, sem fôlego, no meio de uma praça vazia. A chuva caía mais forte agora, e ela sentia o peso do vestido molhado colado ao corpo.
Sentou-se em um banco, as mãos trêmulas segurando a cabeça, enquanto lágrimas se misturavam com a chuva. Pela primeira vez, sentiu o impacto total de sua decisão. "O que eu fiz?", murmurou para si mesma, sentindo uma mistura de alívio e pânico. Ela havia rompido as correntes que a prendiam, mas não sabia o que fazer a seguir. Helena deixou a igreja assim que todos os convidados saíram. O olhar nos rostos deles era mais do que ela podia suportar. No fundo, sentia que falhara, não apenas com Eduardo, mas com a própria Isabela. Entrou no carro e dirigiu pela cidade, procurando por algum sinal da filha. Suas mãos apertavam o volante com força e sua mente era um turbilhão de pensamentos. Ela se perguntava onde errara, mas acima de tudo, temia não conseguir controlar a situação como sempre fizera. Enquanto Helena a procurava, Isabela começava a se questionar se era possível construir uma vida para si sem as influências da mãe. Sentada naquele banco, a chuva ainda caindo, ela relembrou os momentos em que sua vontade foi sufocada por Helena. Era sempre sobre o que era melhor para Isabela, mas nunca o que Isabela realmente queria. Ela sabia que precisava confrontar Helena de uma vez por todas, mas sentia medo. "E se eu não for forte o suficiente para enfrentá-la?", pensou. Helena finalmente avistou Isabela sentada sozinha na praça. Parou o carro abruptamente e desceu, andando rapidamente em direção à filha. "O que você acha que está fazendo, Isabela?", perguntou, a voz carregada de frustração e preocupação. Isabela ergueu os olhos para a mãe, o rosto molhado de chuva e lágrimas. "Eu estou tentando recuperar minha vida, mãe. Você já me controlou o suficiente." Helena ficou momentaneamente sem palavras, surpresa com a firmeza na voz da filha. "Controlar? Eu nunca quis te controlar. Eu só queria que você tivesse uma vida melhor do que a minha", disse Helena, ajoelhando-se ao lado de Isabela. A chuva caía sobre as duas, mas nenhuma parecia notar. "E que tipo de vida é essa, mãe? Casar com alguém que eu não amo? Fingir que estou feliz enquanto me sinto miserável por dentro?" As palavras de Isabela eram duras, mas verdadeiras. Helena sentiu cada uma delas como um golpe, mas não tinha respostas imediatas. Pela primeira vez, começou a questionar suas próprias intenções. "Eu fiz isso por você", disse Helena, mas sua voz não tinha a força de antes. "Não, mãe, você fez isso por você", rebateu Isabela sem hesitar. "Você queria controlar minha vida para compensar o que perdeu na sua. Mas eu não sou você. Eu tenho o direito de fazer minhas próprias escolhas, mesmo que sejam erros." As palavras de Isabela atingiram Helena como uma avalanche, desmontando a mulher que sempre acreditou saber o que era melhor para todos. Helena olhou para Isabela, o rosto da filha refletindo uma determinação que ela mesma já tivera um dia. "Você está certa", admitiu, quase num sussurro. "Eu não percebi que estava tentando viver através de você. Eu achava que estava te protegendo, mas só estava te sufocando." Isabela sentiu um nó na garganta, mas não respondeu. Era a primeira vez que ouvia a mãe admitir seus erros, e isso a pegou de surpresa. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer. A chuva começou a diminuir, mas o silêncio entre as duas continuava carregado de emoções não ditas. Isabela finalmente se levantou, olhando para a mãe de cima. "Eu não sei o que vai acontecer agora, mas sei que não posso mais viver do jeito que estava vivendo. Preciso descobrir quem eu sou, longe de você, longe de tudo isso." Helena tentou protestar, mas sabia que Isabela estava decidida. "Você pode não entender agora, mas eu espero que um dia entenda." Helena assistiu Isabela se afastar, sentindo um vazio que nunca experimentara antes. Ela sabia que perdera o controle que tinha sobre a filha, mas mais do que isso, temia ter perdido a confiança de Isabela para sempre.
Enquanto Isabela caminhava pela praça, uma sensação de liberdade começou a surgir dentro dela, mesmo que ainda houvesse incertezas sobre o futuro. Pela primeira vez, ela se sentia dona de suas escolhas, por mais assustador que isso fosse. Em um pequeno hotel próximo à praça, decidida a passar a noite longe de tudo e de todos. Helena, por outro lado, voltou para casa sentindo-se derrotada. Mas no fundo, uma faísca de esperança permanecia. A possibilidade de reconstruir a relação com a filha, desta vez baseada em respeito e compreensão. Lá fora, a chuva finalmente parava, como se o mundo estivesse dando uma pausa para o início de uma nova fase para ambas. A manhã seguinte chegou com raios de sol tímidos atravessando as nuvens, como se o céu também estivesse tentando recomeçar. Isabela acordou no quarto simples do hotel, com a mente ainda confusa sobre os acontecimentos do dia anterior. O vestido de noiva, agora encharcado e amassado, estava jogado sobre uma cadeira, simbolizando tudo o que ela havia deixado para trás. Ela olhou para ele por alguns instantes antes de se levantar e abrir a janela. O ar fresco da manhã trouxe consigo uma sensação de clareza. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que tinha o controle de sua vida. Do outro lado da cidade, Helena acordava em um quarto vazio e frio, o silêncio da casa pesando sobre ela. Desde que Isabela fora embora de casa, Helena se dedicara a planejar o casamento, acreditando que estava fazendo o melhor pela filha. Agora, a ausência de Isabela era mais palpável do que nunca. Helena se sentou na beira da cama, os olhos fixos em uma foto antiga delas juntas. Era de um tempo mais simples, antes das cobranças, antes das escolhas difíceis. "Eu perdi você, minha filha", murmurou para si mesma, enquanto tentava entender como poderia começar a corrigir as coisas. Isabela desceu para o pequeno café do hotel, onde pediu um café preto e uma fatia de bolo. Enquanto esperava, começou a anotar pensamentos em um caderno que havia trazido consigo. Era algo que costumava fazer quando precisava organizar suas emoções. "Quem sou eu sem as expectativas da minha mãe? O que eu realmente quero?", escreveu na primeira página. A sensação de estar sozinha era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Ela não tinha todas as respostas, mas sabia que precisava começar de algum lugar. Enquanto isso, Helena dirigiu até a igreja onde o casamento deveria ter acontecido. O salão estava vazio, os arranjos florais começando a murchar e os bancos ainda alinhados, como se esperassem pelos convidados que não estavam mais lá. Helena caminhou lentamente até o altar, sentindo uma onda de emoções que a deixaram sem fôlego. Lá, ela se ajoelhou, não para rezar, mas para refletir. "Onde foi que eu errei?", pensou, enquanto as memórias das conversas com Isabela voltavam à sua mente. Pela primeira vez, Helena começou a se perguntar se estava disposta a mudar. De volta ao hotel, Isabela terminou seu café e decidiu explorar a cidade. Passou por ruas que não visitava há anos, redescobrindo lugares que tinham um significado especial em sua infância. Parou em frente a uma pequena livraria que costumava frequentar com seu pai antes de sua morte. Entrou e sentiu uma onda de nostalgia ao reconhecer o cheiro dos livros antigos. Pegou um romance da prateleira e se sentou para ler, tentando se reconectar com a versão de si mesma que parecia perdida no tempo. Helena, ainda no salão vazio, foi interrompida pela chegada de Eduardo. Ele parecia cansado, mas calmo, claramente ainda processando o que havia acontecido. "Eu não vim aqui para brigar", disse ele, ao notar a expressão surpresa de Helena. "Queria apenas entender. Foi ideia sua forçar Isabela a esse casamento?" A pergunta o atingiu como um soco. Helena tentou negar, mas a verdade estava estampada em sua expressão. "Eu achei que estava fazendo o melhor para ela", respondeu, mas a voz soou mais como uma desculpa do que uma explicação. Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo.
Você sabia que ela não me amava, não sabia? Sempre soube, mas de alguma forma eu acreditei que poderia fazê-la feliz mesmo assim. Helena sentiu o peso da frustração de Eduardo, mas não tinha forças para argumentar. Eu só queria que ela tivesse uma vida estável, algo que eu nunca consegui, disse, tentando justificar suas ações. Eduardo balançou a cabeça. Talvez seja hora de deixá-la escolher por si mesma, Helena. Ela não é você. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Helena enquanto Eduardo saía do salão. Isabela voltou ao hotel no início da tarde, sentindo-se um pouco mais leve depois de sua caminhada. Sentou-se novamente com seu caderno, agora cheia de ideias sobre o que gostaria de fazer. Pensou em viajar, em explorar novos horizontes, mas também sabia que precisava enfrentar Helena para seguir em frente. Não podia simplesmente desaparecer sem resolver o que havia ficado pendente. Eu preciso encarar isso de uma vez por todas. Escreveu em letras grandes, como se aquilo fosse um compromisso consigo mesma. Em casa, Helena começou a mexer em caixas antigas, buscando respostas em meio ao passado. Encontrou cartas e fotos de Isabela em seus anos de escola, lembranças que trouxeram um sorriso melancólico ao rosto. Em uma das cartas, Isabela havia escrito: "Mamãe, eu só quero que você fique orgulhosa de mim." A frase a atingiu em cheio. Todo o controle que havia exercido sobre a filha não era apenas por suas próprias inseguranças, mas também porque acreditava que estava correspondendo às expectativas de Isabela. À noite, Isabela ligou para Helena, algo que não fazia desde que fugira do casamento. A voz de Helena no telefone era carregada de emoção. "Isabela, onde você está? Eu estou tão preocupada", disse, quase implorando. "Estou bem, mãe. Só precisava de um tempo para mim", respondeu Isabela com firmeza. Helena tentou convencê-la a voltar para casa, mas Isabela foi clara. "Eu preciso de espaço, preciso pensar. Mas nós vamos conversar, mãe, só não agora." Helena concordou, embora relutante, percebendo que não tinha escolha. Após a ligação, Isabela sentiu-se mais tranquila. Era a primeira vez que conseguira se posicionar com Helena sem ceder à pressão. Ela sabia que aquele era apenas o começo, mas sentia que estava finalmente no caminho certo. Enquanto isso, Helena ficou em casa, sentindo uma mistura de alívio e vazio. Sabia que a relação com sua filha nunca mais seria a mesma, mas talvez isso fosse algo bom. Pela primeira vez, começou a aceitar que precisava mudar para reconquistar Isabela. Com Isabela planejando os próximos passos de sua nova vida e Helena refletindo sobre como reconstruir a relação com a filha. Ambas estão em jornadas paralelas de autodescoberta, ligadas pelo amor e pelos erros do passado. Lá fora, as estrelas começam a surgir no céu limpo, simbolizando um novo começo para as duas. O sol estava alto no céu quando Isabela decidiu que era hora de começar a se afastar das lembranças que a ligavam à sua antiga vida. De manhã cedo, ela fez as malas e saiu do hotel, dirigindo por várias horas até uma pequena cidade costeira, longe da pressão da família e da sombra da mãe. O mar parecia ter o poder de acalmar seus pensamentos, e Isabela sabia que precisava de um novo começo. Ela alugou uma casa simples, à beira da praia, com janelas grandes que deixavam a luz natural invadir cada canto. Tudo parecia mais leve ali, como se o lugar tivesse um tipo de poder curativo. Helena, por outro lado, ficou em casa, tentando reconstruir sua rotina após o tumulto do casamento interrompido. O vazio na casa parecia maior agora, sem a presença de Isabela para preencher os espaços. Ela tentava encontrar consolo no trabalho e nas tarefas diárias, mas sabia que nada poderia preencher o espaço que a filha deixara. Nos dias seguintes, ela se forçou a ligar para Isabela, mas as respostas eram sempre curtas, quase frias.
Eu só preciso de tempo, mãe, Isabela sempre dizia. Helena sabia que, em algum lugar profundo, sua filha estava se distanciando e ela não sabia como agir para impedi-lo. Enquanto isso, Isabela estava aprendendo a lidar com a solidão. Ela passava os dias caminhando pela praia, observando as ondas, tentando entender sua própria jornada. Havia momentos em que ela sentia uma saudade imensa de casa, de sua velha vida, de sua mãe. Mas então, ela se lembrava do casamento forçado, das expectativas de Helena, e sabia que aquela dor era necessária para seu crescimento. Eu estou vivendo agora. Por mim, pensava todas as manhãs, ao acordar com a brisa do mar acariciando seu rosto. Ali, ela começava a construir uma identidade própria, sem o peso das escolhas dos outros. O tempo parecia se arrastar, e as conversas entre mãe e filha eram cada vez mais distantes. Um dia, após semanas sem notícias, Helena recebeu uma mensagem de texto de Isabela. Mãe, podemos conversar quando você tiver tempo? Eu estou em um lugar diferente agora, mas eu gostaria de tentar nos entender. Helena olhou a mensagem com os olhos marejados, mas sabia que aquele era o primeiro passo para um recomeço. Ela respondeu prontamente. Claro, filha, eu também quero tentar. No fundo, sabia que o diálogo seria doloroso, mas necessário. Isabela, ao contrário do que imaginava, estava apreensiva com a ideia de conversar com sua mãe. Apesar de ter se afastado, ela ainda sentia a pressão, a dor de anos de controle. Mas algo havia mudado nela. Ela havia finalmente encontrado uma versão mais autêntica de si mesma e não queria voltar atrás. No entanto, ela sabia que precisava confrontar as feridas, e a única maneira de fazer isso seria enfrentar a própria Helena. A expectativa da conversa pairava no ar, como se o destino de ambas dependesse desse diálogo. Enquanto aguardava a visita de Helena, Isabela passou a se dedicar a um projeto novo, uma pequena loja de arte e lembranças inspirada pela paisagem ao redor. A ideia surgiu quando ela percebeu o quanto a arte tinha sido importante em sua vida, mas deixada de lado por anos, sufocada pelas expectativas de sua mãe. Isabela agora se dedicava a pintar, a criar peças que refletiam sua liberdade recém-descoberta. Cada pincelada parecia uma forma de liberação, de expressão do que sempre esteve guardado. Ela sentia que estava finalmente descobrindo quem ela realmente era. Quando Helena chegou à cidade, foi uma experiência estranha para ambas. Isabela estava esperando por ela na pequena loja de arte que agora gerenciava. Helena entrou hesitante, olhando ao redor com uma mistura de curiosidade e desconforto. A transformação de Isabela era visível em cada detalhe. A loja simples, mas cheia de vida, as pinturas nas paredes, o ambiente que exalava liberdade. Eu não sabia que você faria algo assim, disse Helena, o olhar entre surpresa e apreensão. Isabela sorriu, embora o peso da conversa ainda estivesse no ar. Eu não sabia que faria também, mas estou começando a descobrir quem sou. Helena tentou sorrir de volta, mas o sorriso parecia forçado. Sentaram-se em uma mesa no fundo da loja, o silêncio tomando conta por um momento. Isabela respirou fundo antes de falar. Mãe, eu preciso que você entenda algo. Quando você me disse o que deveria fazer, com quem deveria me casar, tudo o que você fez foi me impedir de ser quem eu realmente sou. Eu não podia viver aquela vida, não mais. As palavras de Isabela saíam pesadas, mas finalmente verdadeiras. Helena olhou para ela e, pela primeira vez, uma verdadeira compreensão pareceu se formar em seus olhos. Eu não sabia disso. Eu achava que estava fazendo o melhor por você, mas talvez eu tenha sido egoísta ao tentar controlar sua vida. O tempo parecia parar enquanto as duas se encaravam. Helena se sentia culpada, mas também aliviada por ouvir essas palavras de Isabela. Por mais dolorosas que fossem, elas eram necessárias.
ela finalmente começava a perceber a profundidade do que sua filha havia vivido. Eu realmente não entendi, Isabela. Eu vi o que queria ver e isso me cegou para o que você realmente sentia. As palavras de Helena foram suaves, quase como uma confissão. Isabela assentiu, seus olhos refletindo a dor do passado, mas também a esperança do futuro. Eu sei, mãe. Eu sei que você fez o que achou melhor, mas eu não podia continuar assim. Depois de um longo momento de silêncio, Helena tomou a mão de Isabela, como se buscando uma conexão. Eu quero te pedir desculpas, não só pelo que fiz, mas também pelo que não fiz, por não ter te ouvido, por não ter dado a você a liberdade de fazer suas próprias escolhas. Isabela sentiu as palavras de sua mãe alcançando o fundo de seu coração. Ela havia esperado tanto por isso, uma demonstração genuína de arrependimento, mas ao mesmo tempo sentiu um medo crescer dentro de si. E se isso não fosse o suficiente? Ela precisava de mais, mas ao mesmo tempo sabia que não poderia forçar uma mudança que só poderia vir com o tempo. Eu realmente não sei o que será de nós agora, mãe, disse Isabela, com a voz tremendo mais firme. Eu preciso de espaço para me encontrar, para viver a vida que escolhi. Eu espero que um dia você me entenda, mas isso vai levar tempo. Eu preciso seguir o meu caminho, mas eu quero que você esteja nele, eventualmente. Helena não respondeu de imediato. Ela só apertou mais uma vez a mão de Isabela, sem palavras, mas com um gesto que expressava mais do que qualquer frase poderia. Elas estavam juntas, mas ainda distantes. E por hora, isso parecia ser o suficiente. As duas se levantando da mesa. Isabela olhou pela janela da loja, onde as ondas do mar quebravam suavemente na praia. Sentia-se mais livre, mais forte. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no controle de sua própria história. Helena, por sua vez, saiu da loja com um coração pesado, mas também com uma nova perspectiva. Ela sabia que a jornada para reconstruir o relacionamento com sua filha seria longa, mas havia esperança. As duas haviam dado o primeiro passo em direção a um novo começo. Os dias que se seguiram, a conversa entre Isabela e Helena trouxeram uma calmaria inesperada para ambas. Para Isabela, foi como abrir uma porta que deixara fechada por tanto tempo. Apesar da tensão ainda presente, ela sentia que pela primeira vez havia conseguido expressar seus sentimentos sem medo de ser silenciada. Enquanto isso, Helena voltou para casa com o coração pesado, mas determinado a fazer diferente. Ela sabia que o perdão e a reconciliação não viriam de imediato, mas estava disposta a dar espaço para Isabela enquanto trabalhava em si mesma. Isabela continuou imersa em sua nova rotina na pequena cidade costeira. Sua loja começava a ganhar notoriedade entre os moradores locais e turistas. Ela descobria um prazer inesperado em compartilhar suas pinturas e esculturas, cada peça refletindo uma parte de sua jornada de autodescoberta. Certa tarde, uma mulher mais velha entrou na loja e comprou um quadro que Isabela pintara com base em suas memórias de infância. "Isso toca minha alma", disse a cliente sorrindo. Aquelas palavras reacenderam algo em Isabela. A ideia de que sua arte poderia não apenas curar a si mesma, mas também inspirar os outros. Enquanto Isabela se reconstruía, Helena enfrentava uma batalha diferente. De volta à cidade, ela começou a frequentar encontros de um grupo de apoio para pais que enfrentavam conflitos com seus filhos adultos. No início, relutou em falar, sentindo vergonha de expor seus erros. Mas eventualmente encontrou conforto em compartilhar sua história e ouvir as experiências de outras pessoas. "Eu achava que sabia tudo sobre o que era melhor para minha filha, mas percebi que nunca perguntei o que ela realmente queria", disse Helena em uma das reuniões. Sua honestidade foi recebida com empatia, e isso a motivou a continuar.
Durante esse período, Helena também começou a se reconectar com antigas paixões que havia abandonado. Sempre gostara de jardinagem, mas nunca teve tempo para cuidar de seu próprio quintal. Agora, dedicava tardes inteiras plantando flores e legumes, encontrando uma espécie de paz no ato simples de cultivar a terra. Cada nova planta que brotava parecia simbolizar sua vontade de crescer como pessoa e como mãe. Eu preciso me tornar alguém melhor, não só para Isabela, mas para mim mesma, pensava enquanto regava suas flores. Enquanto Helena lidava com suas reflexões, Isabela foi surpreendida por uma visita inesperada em sua loja. Eduardo. Ele entrou com um sorriso tímido, claramente incerto sobre como seria recebido. "Posso entrar ou você prefere que eu vá embora?", perguntou, quebrando o silêncio. Isabela ficou surpresa, mas acenou para que ele entrasse. Sentaram-se em uma mesa ao fundo, e Eduardo explicou que estava na cidade a trabalho e soubera que ela estava ali. "Eu só queria ver como você estava", disse ele com sinceridade. A conversa entre Isabela e Eduardo começou com certa hesitação, mas logo se tornou mais leve. Eduardo admitiu que, no fundo, sempre soube que Isabela não estava apaixonada por ele, mas nunca teve coragem de encarar isso. "Eu acho que fiquei mais preso à ideia de nós dois do que a nós dois de verdade", confessou. Isabela sorriu, compreendendo o que ele queria dizer. "Eu também me perdi nisso, Eduardo. Não era justo para nenhum de nós." Pela primeira vez, ambos pareciam estar em paz com o fim do relacionamento que nunca deveria ter começado. Após a visita de Eduardo, Isabela percebeu o quanto havia crescido desde o dia em que fugira do altar. Ele não a acusou nem a culpou, e isso reforçou a ideia de que ela estava finalmente se libertando das amarras do passado. No entanto, o encontro trouxe à tona outra questão: o futuro de sua relação com Helena. Apesar da conversa inicial entre elas, Isabela sabia que ainda havia muito a ser dito e que essa reconstrução exigiria paciência de ambas as partes. Um mês depois, Helena decidiu visitar Isabela novamente, desta vez com menos expectativas e mais humildade. Isabela a recebeu de forma cordial, mas a tensão ainda estava presente. Elas caminharam juntas pela praia, sem dizer muito no início. Finalmente, Helena quebrou o silêncio. "Você está feliz aqui?", perguntou, sua voz cheia de preocupação genuína. Isabela olhou para o horizonte antes de responder. "Ainda não sei o que é felicidade completa, mas estou no caminho. Aqui, pelo menos, eu posso respirar." Helena assentiu, sentindo a profundidade da resposta da filha. "Eu sei que não posso mudar o passado, mas quero que você saiba que estou tentando, Isabela. Estou tentando entender como ser uma mãe melhor, alguém que respeite você pelo que você é." As palavras de Helena eram sinceras, mas Isabela ainda estava cautelosa. "Eu aprecio isso, mãe, mas ainda é difícil. Foram anos tentando me encaixar em um molde que nunca foi meu." A conversa continuou por um longo tempo, cada uma abrindo um pouco mais do coração. Helena contou a Isabela sobre o grupo de apoio que estava frequentando e as mudanças que vinha tentando implementar em sua vida. Isabela, por sua vez, compartilhou mais sobre seus novos projetos e como a arte a ajudava a encontrar sentido em sua jornada. Aos poucos, as barreiras entre elas começaram a ceder, embora ainda houvesse feridas que precisavam de tempo para cicatrizar. A visita terminou com um gesto simbólico. Isabela deu à mãe uma pequena pintura de sua loja, retratando uma árvore com galhos retorcidos e folhas em diferentes tons de verde. "É sobre resiliência", explicou Isabela. Helena segurou a pintura emocionada. "Obrigada, filha. Eu vou cuidar dela com muito carinho", disse, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Era um pequeno presente, mas carregava um grande significado. Um passo em direção ao perdão e à reconstrução.
Isabela, assistindo sua mãe partir, sentindo que pela primeira vez estavam verdadeiramente começando a se entender. Helena dirigiu de volta para casa, com a pintura cuidadosamente apoiada no banco do passageiro. Ambas sabiam que o caminho para a reconciliação era longo, mas estavam dispostas a continuar tentando. O som das ondas do mar parecia ecoar a promessa de um novo começo. O som das ondas quebrando na praia servia como trilha sonora para a nova rotina de Isabela. Ela continuava a administrar sua loja de arte, que agora tinha se tornado um ponto de encontro para os moradores locais e turistas. Havia uma tranquilidade em sua vida que parecia cada vez mais natural, como se estivesse finalmente descobrindo o que significava viver em paz consigo mesma. Ainda assim, mesmo com os avanços, o espaço deixado pela ausência de uma relação plena com Helena permanecia. Era uma lacuna que Isabela sabia que só poderia preencher com o tempo e muito esforço. Helena, por sua vez, estava trabalhando ativamente para entender suas falhas e reconstruir sua identidade como mãe e como mulher. Em uma das reuniões do grupo de apoio, compartilhou com sinceridade: "Minha filha está me ensinando algo que eu deveria ter aprendido há muito tempo: respeitar os limites dela. Não é fácil, mas estou tentando." Essas palavras foram recebidas com apoio e incentivo, e Helena começou a sentir que, pela primeira vez, estava no caminho certo. O progresso era lento, mas verdadeiro. Em uma tarde ensolarada, Helena decidiu surpreender Isabela com uma visita, mas desta vez com um plano diferente. Ela não queria apenas conversar. Queria mostrar que estava disposta a se conectar com a nova vida da filha. Ao chegar na loja, encontrou Isabela pintando na área dos fundos. "Eu não vim para falar sobre o passado hoje", disse Helena, tentando aliviar qualquer tensão inicial. "Quero ajudar se você me deixar." Isabela hesitou, mas ao ver o olhar genuíno de sua mãe, cedeu. "Tudo bem, mãe. Tem algumas tintas que você pode organizar." As horas passaram enquanto as duas trabalhavam lado a lado, sem necessidade de palavras. Isabela percebeu que aquela era a primeira vez em muito tempo que compartilhavam um momento sem a carga emocional habitual. Quando terminaram, Helena olhou para uma das pinturas da filha, que mostrava uma paisagem abstrata com cores vibrantes. "Essa é linda", disse com admiração sincera. Isabela sorriu, sentindo-se vista de uma maneira que não experimentava há anos. "Obrigada, mãe." À noite, enquanto caminhavam pela praia, Helena quebrou o silêncio. "Eu vejo o quanto você cresceu aqui. É como se você tivesse encontrado um lugar onde pode florescer." Isabela olhou para o horizonte, refletindo sobre as palavras. "Talvez eu tenha, mãe. Mas isso não significa que não sinto falta de casa, às vezes." Helena parou e virou-se para Isabela. "Casa sempre será onde você quiser que seja. E para mim, onde quer que você esteja, será meu lar." As palavras pegaram Isabela de surpresa, mas trouxeram um calor inesperado ao seu coração. No dia seguinte, enquanto organizava algumas das novas peças na loja, Isabela teve uma ideia. Decidiu criar uma pintura que representasse sua jornada com Helena, algo que capturasse tanto a dor do passado quanto a esperança do futuro. Ela passou dias trabalhando na obra, misturando tons de cinza com toques vibrantes de laranja e azul, criando uma imagem de duas árvores conectadas por raízes profundas, mas com galhos que se estendiam em direções opostas. Era um reflexo claro do que sua relação com a mãe representava. Quando a pintura ficou pronta, Isabela a mostrou a Helena em uma nova visita. "Isso é para nós", disse, enquanto Helena observava a obra com olhos marejados. "Você sempre gostou de metáforas", comentou Helena com um sorriso tímido. Isabela assentiu. "Acho que é porque elas nos ajudam a dizer o que não conseguimos expressar com palavras."
Helena segurou a mão da filha por um momento, sentindo o peso simbólico do presente. Obrigada, Isabela. Isso significa mais do que você imagina. Nos dias seguintes, Isabela começou a se abrir mais sobre suas experiências e seus sentimentos. Conversas antes evitadas agora fluíam com mais naturalidade. Helena descobriu coisas sobre a filha que nunca havia parado para perceber. Sua paixão por literatura, seu amor pela simplicidade da vida costeira e até mesmo seu desejo de explorar o mundo em algum momento. Você tem uma coragem que eu nunca tive, admitiu Helena durante uma dessas conversas. Eu admiro isso em você. Isabela ficou surpresa, mas também grata. Era raro ouvir palavras tão sinceras da mãe. Uma oportunidade inesperada trouxe um novo desafio para Isabela. Um dos turistas que visitou sua loja era dono de uma galeria em outra cidade e se interessou por suas obras. Ele a convidou para participar de uma exposição coletiva, algo que Isabela nunca havia considerado. A proposta era emocionante, mas também assustadora. Ela sabia que significaria sair de sua zona de conforto e se expor a um público maior. Você deveria ir, disse Helena, incentivando-a. Sei que pode parecer assustador, mas acho que é exatamente o que você precisa. Isabela ponderou sobre a ideia por vários dias antes de finalmente aceitar. Com a ajuda de Helena, começou a preparar as peças que enviaria para a exposição. Trabalhar juntas nesse projeto trouxe uma proximidade que não sentiam há anos. Helena, que sempre se orgulhara de sua atenção aos detalhes, ajudava a embalar as obras enquanto Isabela organizava os documentos necessários. Pela primeira vez, pareciam estar em sintonia, cada uma respeitando o papel da outra. A exposição foi um sucesso, e Isabela recebeu elogios por suas obras, especialmente pela pintura das árvores conectadas, que chamou a atenção de muitos visitantes. Para Isabela, era mais do que uma conquista artística. Era a validação de que estava no caminho certo. Helena, que havia viajado para assistir à exposição, ficou emocionada ao ver a filha brilhar. Você encontrou sua voz, disse Helena, enquanto abraçava Isabela no final do evento. E estou tão orgulhosa de você. Pela primeira vez, Isabela acreditou completamente naquelas palavras. Mãe e filha voltando juntas para a cidade costeira, compartilhando risadas e histórias na viagem de volta. Ambas sabiam que ainda havia muito a ser trabalhado, mas estavam finalmente em um lugar onde podiam caminhar lado a lado, sem as sombras do passado interferindo. O céu estrelado parecia um lembrete de que, mesmo após as tempestades mais difíceis, a luz sempre pode encontrar um caminho para brilhar. A tranquilidade recém-descoberta de Isabela e Helena foi abalada por uma notícia inesperada. Um incêndio de grandes proporções atingiu o quarteirão onde ficava a loja de Isabela. Quando recebeu a ligação de um dos vizinhos, Isabela estava em casa organizando novos projetos. O telefone caiu de suas mãos antes que ela pudesse ouvir todos os detalhes. Minha loja, murmurou, sua mente já imaginando o pior. Sem pensar duas vezes, pegou as chaves e correu para o local, com Helena insistindo em ir junto. No caminho, ambas permaneciam em silêncio, mas suas expressões revelavam medo e impotência. Ao chegar ao local, Isabela viu os destroços ainda soltando fumaça. Os bombeiros estavam no processo de apagar os últimos focos, e uma multidão de moradores observava em silêncio. Sua loja estava completamente destruída e as obras que representavam tanto de sua jornada pessoal haviam se perdido nas chamas. Isabela ficou paralisada, incapaz de processar o que via. Helena colocou a mão em seu ombro, mas não disse nada. Não havia palavras que pudessem aliviar aquela dor. Uma das vizinhas aproximou-se e tentou consolar Isabela. Ninguém se feriu, graças a Deus. E eu sei que você vai reconstruir, querida. Você é forte.
Isabela assentiu mecanicamente, mas suas lágrimas começaram a cair. Ela se sentiu como se tivesse perdido mais do que objetos materiais. Era como se uma parte dela tivesse sido consumida pelo fogo. Helena, percebendo o desespero da filha, puxou-a para um abraço apertado. Você não está sozinha, Isabela. Vamos superar isso juntas. Nos dias que se seguiram, Isabela tentou encontrar forças para lidar com a perda, mas cada passo parecia um desafio insuperável. As lembranças de tudo o que havia construído, das horas dedicadas à loja e dos momentos que ela compartilhara com Helena naquele espaço, a assombravam. Helena, por sua vez, fazia tudo o que podia para ajudar. Desde organizar as questões legais até providenciar um espaço temporário para que Isabela pudesse continuar pintando, Helena se mostrou mais presente do que nunca. Durante uma conversa à noite, enquanto Isabela organizava os poucos materiais que conseguiu salvar, Helena se sentou ao lado dela. Sabe, quando perdi seu pai, achei que nunca mais conseguiria recomeçar. Mas você me deu força, Isabela. Foi por você que continuei. Agora é a minha vez de ser sua força, disse Helena, sua voz firme, mas cheia de emoção. Isabela olhou para a mãe e percebeu que havia algo diferente nela. Era como se, pela primeira vez, Helena estivesse realmente ao seu lado, sem tentar controlar ou impor. A determinação de Helena inspirou Isabela a começar a planejar a reconstrução de sua loja, mas dessa vez com uma abordagem ainda mais pessoal. Ela decidiu que a nova loja seria não apenas um espaço de arte, mas também um lugar onde outras pessoas poderiam expor suas próprias histórias e jornadas através da criatividade. Era sua maneira de transformar a dor em algo significativo, de dar um novo propósito à perda que sofrera. Helena, que sempre fora reservada sobre seus próprios talentos, surpreendeu Isabela ao sugerir que também criaria algo para a nova loja. Eu costumava escrever poesias quando era mais jovem, confessou, um sorriso tímido no rosto. Isabela ficou surpresa, mas feliz. Eu adoraria ter suas poesias na loja, mãe. Seria incrível. Pela primeira vez, parecia que as duas estavam se conectando, não apenas como mãe e filha, mas como duas mulheres criativas, unidas por suas experiências de vida. Enquanto Isabela e Helena trabalhavam juntas para dar vida ao novo espaço, a comunidade local começou a se mobilizar para ajudar. Amigos, vizinhos e até estranhos apareceram com doações, materiais e palavras de encorajamento. Isabela ficou emocionada ao ver tantas pessoas oferecendo apoio. Isso é um lembrete de que você é amada, Isabela. Sua arte tocou muitas vidas, disse Helena, orgulhosa de ver como sua filha era respeitada e admirada. A inauguração da nova loja aconteceu em uma tarde ensolarada e o espaço estava lotado. Isabela colocou em exposição não apenas suas obras, mas também as primeiras poesias de Helena, que receberam atenção especial dos visitantes. Entre os convidados, Helena notou Eduardo, que veio para apoiar Isabela em sua nova fase. Ele e Isabela trocaram algumas palavras amigáveis, e Helena percebeu o quanto ambos haviam amadurecido desde o casamento interrompido. Durante o evento, Isabela fez um discurso emocionado, agradecendo a todos que a apoiaram. Este espaço não é apenas meu, disse ela. É de todos que acreditaram em recomeços, em transformar dor em beleza e em encontrar força nas conexões que criamos uns com os outros. Enquanto falava, seus olhos encontraram os de Helena, que estava na primeira fila, segurando um pequeno quadro que Isabela pintara especialmente para ela. Depois do discurso, Isabela e Helena ficaram sozinhas por um momento na parte de trás da loja. Eu não teria conseguido sem você, mãe, disse Isabela, sua voz cheia de gratidão. Helena segurou a mão da filha e respondeu com um sorriso emocionado.
Você conseguiu porque é forte, Isabela. Eu só estive ao seu lado, como deveria ter feito desde o começo. Era um momento de reconciliação completa, onde ambas reconheceram o quanto haviam crescido juntas. Isabela e Helena caminhando pela praia ao anoitecer, compartilhando histórias e risadas. A lua cheia iluminava o mar, e o som das ondas parecia ecoar a serenidade que ambas haviam encontrado. Elas sabiam que o caminho até ali fora difícil, mas também sabiam que o futuro seria construído com respeito, amor e apoio mútuo. E pela primeira vez, mãe e filha sentiam-se completas, prontas para enfrentar o que viesse.